Se você trabalha na área da saúde, principalmente em um hospital, você sabe muito bem como funciona a rotina agitada de um plantonista. Mas assim, se a sua área de atuação não é dentro de um hospital e você atua numa clínica ou ambulatório, eu tenho certeza que você também vai se interessar sobre a loucura que é a rotina de um profissional dessa área e o impacto dessa rotina na sua saúde. E aí, como estão? Como está a sua rotina de trabalho? Como está a sua saúde física e mental? Isso é sobre cuidar. Meu nome é Lidiane, eu sou fisioterapeuta, eu fui residente no Hospital Universitário de Brasília. Vivi nesse cotidiano agitado e nessa rotina tumultuada do hospital. Lidar com a gestão de tempo foi com certeza assim, o meu maior desafio. Eu queria abraçar o mundo, fazer cursos, estudar para concurso, ir na academia, mas o que eu mais amava fazer mesmo era dormir. Quando eu estava no hospital, eu tentava fazer todas as minhas refeições no refeitório, para ter tempo de conversar com as amigas, de outros setores principalmente, e manter uma alimentação mais saudável, sem pular, principalmente, né, as principais refeições do dia. Tentava levar uma proteína para comer no café da manhã, às vezes levava mais para dividir com as amigas. A gente trocava lanche, era assim bem divertido, bem legal. Tinha sempre uma fruta na bolsa para comer durante o dia e a garrafinha de água sempre do lado. Claro que, gente, a comida do refeitório não é boa, né? A gente sabe disso. Mas era no almoço que eu pegava um pouco de fôlego para voltar e encarar o resto do plantão. Com certeza, eu cresci muito e aprendi muita coisa. Por isso, nós estamos aqui para poder dividir com vocês. A gente sabe que a competitividade no mercado de trabalho, o medo do desemprego, acaba levando os profissionais a submeter-se a péssimas condições laborais, baixos salários, assédio moral, sexual, discriminação, carga horária excessiva e acúmulo de funções para atingir metas, né, as metas propostas pela empresa. Esses são fatores que contribuem para o surgimento de doenças mentais e físicas nos trabalhadores. Nós vamos conversar muito sobre isso. Estamos aqui para te ajudar com técnicas para você poder levar uma vida mais tranquila. Muitas vezes assumimos a função de outro profissional, função que nem temos competência para poder realizar. Na maioria dos hospitais, trabalhamos em uma equipe reduzida, necessitando de redobrar as tarefas, né? Para dar conta de tudo. Isso é muito comum. Quem nunca precisou administrar, por exemplo, conflitos entre os colegas de plantão? Sem contar com os plantões, aqueles plantões emendados, né? Que a gente sai de um, já vai direto para outro. Muitas vezes passamos dias sem ir em casa, né? Esses são alguns exemplos da nossa rotina. Rotina que nós enfrentamos na nossa profissão. Nem todas as equipes são tranquilas, né? Nem sempre nos damos bem com todos da equipe. Isso é normal, isso acontece no cotidiano, na vida, né? Não somos obrigados a gostar de todo mundo e tá tudo certo. Só que precisamos aprender a lidar com essas pessoas no ambiente de trabalho, sem deixar esses sentimentos afetarem o nosso humor, estragar o nosso plantão, por exemplo. É difícil, né? Escapar do desgaste físico e mental num cenário desses. Eu sei bem o que é isso. Existe um termo que é usado para definir esse desgaste do organismo e a diminuição da capacidade de trabalho, que é o estresse ocupacional. O termo estressor ocupacional, ele quer dizer estímulos que são gerados no trabalho e têm consequências físicas ou psicológicas negativas para um maior número de indivíduos que são expostos a esses estímulos. São considerados agentes estressores, por exemplo, os fatores extra-organizacionais, como os problemas econômicos, familiares, a distância do trabalho, por exemplo, o transporte para você chegar até o hospital. E os fatores organizacionais, que são relacionados a fatores que foram os mais citados, na verdade, né, pelos profissionais de enfermagem, por exemplo. E os fatores organizacionais. Em relação a esses fatores, os mais citados, por exemplo, pelos profissionais de enfermagem, né, que são a maioria no hospital,
foram a melhoria do planejamento do trabalho, humanização no trabalho, adequação dos recursos humanos, a melhoria da comunicação e a educação continuada, além dos fatores individuais e de grupo. O estresse ocupacional, ele pode comprometer o desempenho no trabalho, como também ele pode favorecer o desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas, pois é, levando a uma baixa autoestima e afetando assim a rotina de trabalho. É muito comum um colega de plantão, né? A gente vê isso sempre. Se afastar para cuidar da saúde. No hospital isso é muito rotineiro, infelizmente. A gente está sempre sentindo falta, né, de alguém na equipe. Além disso, como já citamos, o conjunto de divisão de tarefas que compõem a a carga de trabalho do profissional estão associados a importantes fatores, né, a importantes estressores laborais, os quais podem sofrer agravos significativos em razão das condições precárias, né, da organização do trabalho, que vão desde a baixa valorização e baixa remuneração, escassez severa de recursos e problemas de infraestrutura. Para a abordagem do estresse ocupacional, são consideradas as vertentes biológica, psicológica, sociológicas, que apesar de distintas, são complementares e acabam, assim, elas estão interligadas. Na biológica, o estresse ele é caracterizado essencialmente pelo grau de desgaste do corpo. Os processos afetivos, emocionais e intelectuais do indivíduo já correspondem a uma abordagem psicológica. Ou seja, é a maneira pela qual você se relaciona com as outras pessoas e com o mundo ao seu redor. Já a abordagem sociológica, ela refere-se à compreensão das variáveis que se estabelecem no contexto da sociedade. O diagnóstico dos sinais e sintomas do estresse ocupacional é essencialmente clínico, baseado nos rastreamentos individual e também no risco nas situações de trabalho. Essa síndrome ela é iniciada pelo estresse crônico no trabalho e acomete principalmente trabalhadores que possuem contato contínuo com pessoas, sendo considerada uma resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, sendo classificada como uma exaustão emocional, despersonalização e ineficácia no ambiente de trabalho. A síndrome, ela se manifesta basicamente por sintomas de fadiga persistente, falta de energia, adoção de condutas de distanciamento afetivo, insensibilidade, indiferença ou irritabilidade relacionadas ao trabalho, além de sentimentos de ineficiência e baixa realização pessoal. Já tirou plantão com alguém assim? Ou lembrou de alguma amiga? Se identificou com esses sinais? Uhum. Trabalhar cuidando de pessoas é realmente complicado. Às vezes a única coisa que a gente quer é que alguém perceba que a gente não está bem naquele dia, naquele momento. Somos além de profissionais que cuidam de pessoas, somos seres também, somos seres humanos que também precisam de cuidados. A síndrome de burnout, ela possui dimensões e aparece sequencialmente no tempo. Então vamos entender. Primeiro, desenvolve-se a exaustão emocional e depois surge a despersonalização na tentativa de enfrentar a exaustão. A despersonalização é um tipo de distúrbio da mente em que o paciente ele se sente consequentemente desconectado de seu corpo e seus pensamentos. E por fim, a capacidade de resistir às demandas de trabalho. Ela acaba diminuindo, resultando aí numa redução no sentimento de realização pessoal. No Brasil, a síndrome de burnout ela é considerada uma doença relacionada com o trabalho. Está presente na lista já dos transtornos mentais e do comportamento associado ao trabalho. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, o trabalhador ele perde a significação do trabalho na sua vida e normalmente ele se desinteressa pelas atividades laborais, como a gente tinha visto, parecendo inútil a qualquer esforço realizado. Gente, isso é muito comum entre os profissionais, principalmente da saúde. Você mesmo nunca teve essa sensação?
O estresse no trabalho, ele acaba atrapalhando também outras áreas da nossa vida. Como ficamos sem motivação para fazer as tarefas da casa, sem paciência com o marido, sem ânimo para dar atenção para o filho, mas nós vamos te ajudar com várias técnicas, justamente para você melhorar a sua relação com o trabalho e assim ter uma melhor qualidade de vida. Olha, eu trouxe aqui alguns números para a gente ter uma noção da prevalência da síndrome de burnout em algumas profissões. Aqui podemos ver a variação quando pensamos em categorias profissionais. De 4,8 a 39,3% dos profissionais de saúde, 54,9 a 56 policiais e 5,7 a 15,4 em professores. Pois é, os estudos apontam que a síndrome de burnout, além de ser um fator de exposição para o uso de substâncias psicoativas, ideação suicida e tentativa de suicídio, dor musculoesquelética, também distúrbios do sono. Tudo isso interfere, prejudicando a imunidade, favorecendo a adiposidade abdominal, resistência à insulina, a hipercolesterolemia, diabetes do tipo 2, também a síndrome metabólica. E como o corpo humano reage biologicamente a todo esse estresse? A resposta é simples. Basicamente, através do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que estimula o hormônio adrenocorticotrófico, levando à secreção de cortisol no córtex das glândulas adrenais. O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizados acima dos rins. A função do cortisol é de ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzindo inflamações, contribuindo para o funcionamento do sistema imune, mantém os níveis de açúcar constante no sangue, assim como a pressão arterial. Vimos que é uma substância benéfica, e necessário para um bom funcionamento do nosso corpo. Porém, os estudos trazem que quando você tem esse aumento excessivo dos níveis de cortisol liberado pelo córtex adrenal, acaba levando à resistência à insulina. Isso pode gerar complicações, como por exemplo pré-diabetes e diabetes do tipo 2. Lembrando que o cortisol ele é conhecido como o hormônio do estresse, porque ele prepara o nosso corpo para fugir ou lutar, que é a fuga ou luta. Em situações de extrema tensão, quando estamos sob muito estresse, o organismo ele entende que há perigo e acaba liberando o cortisol na corrente sanguínea, deixando os níveis de hormônio acima do normal. Por isso a importância de melhorar a sua relação com o trabalho. Já tinham te contado que o estresse engorda? Na verdade, existe uma complexa interação em que os glicocorticoides, como o cortisol, afetam o peso corporal. Sim, o peso corporal. E você acha que é para mais ou para menos? Bem, o cortisol ele possui a função de regulação endócrina, como controle da sensibilidade à insulina. Possui também a função de regulação metabólica e de diferenciação de adipócitos, contribuindo para o processo de adipogênese. Aí que tá. Basicamente, ele caracteriza-se pela conversão das células pré-adipócitos em adipócitos maduros, que são aquelas famosas células do tecido adiposo que armazenam as gordurinhas. E o cortisol também contribui no aumento da gordura visceral. Concluindo, o aumento crônico da secreção de cortisol, ele aumenta o risco de resistência à insulina, podendo gerar uma síndrome metabólica. E, gente, permanecendo num ambiente estressante, sem qualidade de vida, uma provável doença cardiovascular. Alguns estudos trazem que esse aumento do cortisol, o glicocorticoide, tende a diminuir após um enfrentamento bem-sucedido de um evento estressante. Mas vamos combinar, se você vive num ambiente que está sempre te gerando estresse, não tem uma boa relação de trabalho, não consegue se articular com a equipe de plantão, aí, meu bem, não tem jeito, Não dá nem tempo desse cortisol diminuir. Dependendo da sua rotina, ele vive lá, nas tampas. Mas calma, vamos devagar, que a gente está aqui para poder te ajudar. Então vamos entender um pouco mais sobre essa famosa síndrome metabólica. Muitas vezes falamos tanto e a gente nem sabe, o que ela realmente abrange.
Bem, por se tratar de uma síndrome, ela compõe-se de fatores de risco que refletem a alteração do equilíbrio de diferentes sistemas orgânicos, geralmente relacionado à deposição central de gordura na região abdominal, principalmente, e a resistência à insulina. Lembrando que esses dois fatores de risco, eles têm grande importância epidemiológica, porque ele é responsável pelo aumento da mortalidade cardiovascular. A primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica, ela definiu a síndrome metabólica como um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco, usualmente relacionado à deposição central de gordura e à resistência à insulina, como a gente já tinha visto. Apesar de não fazerem parte dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica, várias condições clínicas e fisiopatológicas estão frequentemente associadas a essa síndrome. A literatura aponta fatores de exposição para a síndrome metabólica como a síndrome do ovário policístico, a periodontite, a doença hepática gordurosa não alcoólica, esquizofrenia, assim como a ansiedade, condições de trabalho estressante ocupacional e a síndrome de burnout. Então, na prática, para você saber se você tem a síndrome metabólica, segundo os critérios brasileiros, de acordo com a diretriz, a síndrome metabólica ela vai ocorrer quando estiverem presentes 3 dos 5 critérios abaixo. A obesidade central, a circunferência da cintura superior a 88 centímetros na mulher e 102 nos homens. A pressão arterial, uma pressão maior que 130 por 85. A glicemia alterada, a glicemia superior a 110, ou você tem o diagnóstico de diabetes. Triglicerídeos superior a 150. O HDL, um colesterol abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres. Lembrando, gente, que o HDL é o colesterol bom. Eu sei, é ruim, a gente encarar um diagnóstico desses. As repercussões da confirmação de ser um portador de síndrome metabólica traz alguns impactos na nossa vida. Muitos já até esperam por esse diagnóstico. Já sabem que os exames estão alterados, na grande maioria com o aumento do colesterol e dos triglicérides. Como profissionais da saúde, a gente também sabe as consequências dessas taxas alteradas, mas alguns preferem continuar sem o diagnóstico do que tomar algumas decisões responsáveis. Será mesmo que vale a pena pagar para ver? Quantos pacientes você já não atendeu que poderiam ter evitado complicações? Ou até mesmo se tivesse aceitado a doença e se tratado, não estariam ali? Isso é muito comum. Mudar comportamento é muito difícil mesmo. Criar estratégias que auxiliem na mudança de estilo de vida, alterar hábitos, requer a entrada numa nova realidade. Mas nós estamos aqui justamente para poder te ajudar nisso. Te ajudar principalmente a melhorar essa sua relação com o trabalho dentro de um hospital, que não é nada fácil. Então vamos voltando. Vamos voltar lá na síndrome metabólica. Ela está relacionada ao sistema endócrino. São alterações metabólicas e hormonais, como a gente viu, caracterizada pela obesidade abdominal, resistência à insulina, a hipertensão e a dislipidemia. É uma síndrome de grande importância epidemiológica, como nós vimos, porque ela é responsável pelo aumento de até 2,5 vezes da mortalidade relacionada às causas cardiovasculares no Brasil. Atinge grande número de pessoas em todo o mundo e interfere muito, muito mesmo, na qualidade de vida e no trabalho dessas pessoas. É muito difícil conseguir controlar. Mas olha, segundo o estudo sobre adoecimento médico, que cabe também para os demais profissionais da equipe multidisciplinar, principalmente técnicos e enfermeiros, que são a maioria, na equipe, a privação de horas de sono e a desregulação do ciclo circadiano, que é o ritmo em que o organismo realiza suas funções ao longo de um dia, são causas da incidência de doenças cardiovasculares entre os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde, principalmente plantonistas, não têm um sono de qualidade, a gente sabe. Dorme pouco tempo, em torno de 4 a 6 horas por dia. E isso interfere diretamente no desenvolvimento do seu dia e no seu trabalho. Inclusive, uma pesquisa
Observou que algumas doenças elas manifestaram seus sintomas após noites de plantão. Eles notaram um aumento da frequência cardíaca dos plantonistas, bem como a elevação da pressão arterial, disritmia também, alteração de secreção de catecolaminas, elevação do colesterol, do ácido úrico e do potássio. E se você achou que os médicos ficariam de fora, você está enganado, porque estudos trazem que a síndrome metabólica também é uma condição frequente entre a classe médica. Percebe-se que nessa população há um aumento significativo dos níveis de HDL colesterol, ou triglicérides, e da circunferência abdominal. Os horários em turnos, as longas jornadas e a elevada carga de trabalho podem comprometer muito os hábitos de vida e, consequentemente, o estado nutricional desses hábitos, né? Resultando em predisposição à obesidade e à síndrome metabólica. De qualquer forma, todos os trabalhadores da área da saúde estão expostos a fatores que predispõem à instalação da síndrome metabólica. Para começar, nós temos péssimos hábitos alimentares. Dependendo do dia, raramente, né? Mas com uma certa frequência. As intercorrências pipocam lá no plantão. Esse, por exemplo, é um dos motivos que acaba deixando os horários de alimentação, das refeições irregulares. E parece que quando passa do nosso horário de comer, pelo menos comigo é assim, né? A fome muda. Pelo menos o que eu sinto. Às vezes passa do horário, eu não tô mais com fome, então vem aquela vontade de comer uma porcaria. A gente acaba pulando refeição, aí a gente vai pra Copa, o povo já tá tomando um cafezinho, e você nem almoçou ainda. A marmita, ela volta pra casa do jeito que foi, ou então a gente já pede pelo iFood. Lá no hospital, a gente tinha um hábito, uma mania de reunir a galera e pedir bolo de chocolate pra lanchar. E tem outros fatores também, né, que acabam atrapalhando, que são os hábitos noturnos. O sono, que a gente viu, né, prejudica e altera também a memória, causa ansiedade, doenças cardiovasculares, diabetes, imunidade baixa, ganho de peso, reduz a capacidade lógica e o raciocínio, causando assim a maior chance de acidente no trabalho. Ainda precisamos manter um bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de saúde e com os familiares dos pacientes. Sem contar, nós estamos a todo tempo convivendo com risco iminente de morte. Todos esses fatores acabam gerando sobrecargas físicas e psicológicas, favorecendo o aparecimento de doenças. Muitos profissionais ainda pecam também no estilo de vida, um consumo exagerado de bebida alcoólica, dependência do tabagismo, não praticam exercício físico regularmente. Com tudo isso que a gente viu, é possível observar que existe uma marcante correlação entre o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e o estresse laboral. Isso se deve muitas vezes pela pressão intensa em que os profissionais da saúde estão inseridos, além de ambientes insalubres e de insatisfação com o emprego. Por isso é muito importante você refletir sobre a sua rotina de trabalho. Nós precisamos fazer mudanças para ter bons resultados. Cuidar da nossa saúde é uma função que vamos deixando sempre, né? A gente vai deixando para amanhã. Tem sempre alguém precisando mais do que a gente, não é assim? Vamos parar com isso? Quem já teve a experiência de viajar de avião? Com certeza. Já ouviu essa frase no momento em que os comissários de bordo, eles dão as orientações sobre a segurança no voo. Eles sempre dizem o seguinte: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Você sabe por quê dessa importante medida de segurança? Se você não conseguir respirar, você não vai conseguir ajudar ninguém. E é disso que nós estamos falando aqui, de autocuidado. Só assim você poderá ajudar quem está à sua volta. No nosso blog tem vários conteúdos como esse. O link está aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Através da informação, podemos melhorar a sua qualidade de vida. Porque isso é sobre cuidar.